Irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Ele nos diz para nós assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Pode assentar dando glórias ao nome do nosso Deus. Queridos e amados irmãos, estou feliz por estarem aqui nesta manhã. São promessas de Deus, estarem aqui para a glória do Senhor Jesus, trazendo a palavra que foi o convite, nos chegou até a nós. E depois eu tenho uma conversa com o nosso irmão Jailson, porque na segunda-feira eu brinquei com ele, que hoje ele que ia pregar aqui, na saída ali do culto. Ele falou: não vai ser você, mas a gente estava brincando, mas ele falou sério. Eu pensei que era brincadeira, mas era sério, Mas Deus sabe como fazer as coisas, e a gente está acostumado a pregar, como diz a nossa irmã Madalena, que está ali, lá na volta da areia, Na volta da areia a gente chega lá, é tão aconchegante, mas é pouquinha gente, Então a gente se sente assim mais tranquilo. E o pastor Eli também, depois nós vamos conversar também, tá, pastor? Vai ser uma conversa abençoada em nome do Senhor. Então ontem à tarde, quase à noite, o pastor Eli nos ligou para que trouxéssemos a palavra de Deus. E como a gente não pode rejeitar o que Deus tem feito em nossas vidas, nós o aceitamos, para a glória do Senhor. E ontem eu estive observando alguns textos da palavra de Deus, até umas 11 horas mais ou menos, e quando foi pela madrugada, que a gente está sempre orando às 3 horas da manhã, Deus me deu este versículo da palavra de Deus, e não tem outra coisa melhor do que oração. Até porque não sabia que era o aniversário, e se essa orquestra está formada, foi através de oração, foi através de busca, de persistência na presença de Deus. Para que isso acontecesse, foi necessário orar. Então Deus sabe como fazer, como tratar. Ele nos deu esse versículo, porque sem oração, irmãos, não tem cristianismo. Se não orar, não tem cristianismo, não vai ter igreja. A oração é a chave da vitória do crente. A oração é aonde a gente pode alcançar vitória, é através da oração. Sem oração, irmãos, não tem salvação. Se não orar, irmãos, Jesus não vai salvar, porque você ora e aquelas pessoas, daí um tempo, aquela pessoa aceita Jesus, e a gente diz assim: eu orei por fulano de tal, e hoje ele está na igreja, para a glória do nome do Senhor. Sem esse círculo de oração, irmãos, a igreja sofreria ataques terríveis, porque o círculo de oração é a proteção de cada um de nós. Aqueles que muitas das vezes não vêm, irmãos, deveriam vir, porque enquanto nós estamos sendo atacados, tem um círculo de oração que está orando para Deus nos defender e nos dar vitória. Então nós alcançamos a nossa vitória através das orações. Louvado seja o nome do Senhor. Sem oração, irmão, não tem avivamento. Sem a oração não há avivamento na igreja. Precisa das orações. A oração é a chave da nossa vitória para a glória do nome do nosso Deus. E eu estou feliz porque a nossa igreja tem orado e Deus tem abençoado. Sem oração, irmão, não tem poder de Deus. É preciso ter oração para ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isto acontece, irmãos, nós alcançamos a nossa vitória. Porque sem oração, irmãos, não tem a presença do Espírito Santo. Como você chama o Espírito Santo para vir sobre a sua vida? É através de oração.
É através de clamor a Deus, é através de busca por Deus. Aí Ele vem e abençoa nossas vidas e nos dá sempre a sua vitória. E é por isso que eu e você estamos aqui na manhã deste dia, para agradecer a Deus por tantas e tantas vitórias. 3 anos, né? Da orquestra, né? Que grande vitória. Quantos irmãos têm orado para alcançar esta vitória durante esses 3 anos? Pessoas que pensariam que não teria condições nenhuma de alcançar a bênção de Deus. Mas através das orações, Deus abre porta aonde não tem porta. E dá vitória àqueles que não tinham vitória. Nós somos testemunho de uma grande vitória sobre as nossas vidas. E nós vemos, irmãos, exemplos de pessoas que tiveram vitória através da oração. A Bíblia nos conta uma história, um relato positivo, através do livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Ezequias estava enfermo e diz a Bíblia que o profeta Isaías foi até a ele. E teve uma coragem tremenda, irmã Esther. Irmãs, que coragem do profeta Isaías. Chegar vendo uma pessoa acamada e ele dizer: ó, o Senhor manda te dizer que daí você não levanta mais. Você vai morrer. Eu talvez não teria essa condição de dar esse recado à pessoa, mas se é Deus que mandou, se foi Deus que mandou, não tem como você fugir. Você é obediente à voz de Deus. E Isaías foi e disse a ele: olha, da cama que você está deitado aí, mas ele disse, antes ele disse, põe a tua casa em quê? Em ordem. Agora eu lhe pergunto, irmãos, se Ezequias fosse morrer realmente, Deus ia dizer para ele: põe a tua casa em ordem? Como é que ele ia conseguir colocar a sua casa em ordem se ele tivesse morto? Se ele tivesse morto, não tinha como ele colocar a casa em ordem. Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então, irmãos, naquele momento, Ezequias tinha feito algo para Deus que tinha agradado o coração do Senhor. E Ezequias usou do recurso que ele tinha feito, do que ele tinha feito para Deus. Ele disse: olha, Deus, diz a Bíblia que ele virou o seu rosto para a parede e disse: Senhor, eu andei na tua presença, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Eu andei, irmãos, na tua presença, não estou andando mais. Fiz, não estou fazendo. Mas Deus reconhece aquilo que você faz para a obra dele. Ele vê isso com grande vitória para a sua vida. Então Deus move o seu coração, e o profeta Isaías, que já estava indo embora, ele disse: volta lá e diz a Ezequias que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de existência. Olha, irmãos, o valor da oração. Olha como Deus muda o plano, o trajeto quando a gente ora. Volta lá e diz a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu isto para a glória de Deus. Eu creio, irmãos, que dentro destes 15 anos que Deus lhe prometeu, irmã Té, poderia passar uma carreta por cima de Ezequias que ele não morria. Poderia acontecer o que acontecesse, ele não morreria, porque a promessa de Deus era mais 15 anos de existência. Se era 15 anos, ele não morreria daí a 1 ano ou 2. Porque a promessa de Deus era 15 anos. Se era 15 anos, ia cumprir a palavra que Deus lhe tinha lhe dado. Então a oração surge efeito nas nossas vidas. E nós precisamos orar. Quer viver muito, irmãos? Ora bastante. Quer viver bastante? Ore. Busque a Deus.
em favor da sua vitória, porque Ele tem vitória para a sua vida. Nós vemos o exemplo de pessoas que oraram e Deus respondeu às suas orações e lhe deu muitas e muitas vitórias. Ezequias é um exemplo das suas orações ouvidas. Ana, outro exemplo das suas orações ouvidas. Ana sofreu problemas difíceis, passou por tribulações, por momentos difíceis na sua vida, mas o dia que ela tomou uma decisão em orar sinceramente a Deus, falar seriamente com Deus, Deus resolveu o seu problema. Por quê? Ela orou, ela buscou, e Deus respondeu lhe dando a sua vitória. Uma mulher angustiada, uma mulher numa situação complicada, louvado seja o nome do Senhor, vivia só chorando, sendo muitas das vezes castigada, mas ela continuou orando. Um dia ela toma uma decisão de orar ao Senhor e de buscar a face do Senhor completamente. Está no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, no versículo 18, Ana orava e buscava. Foi quando ele viu e disse: você está embriagada? Ela disse: não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, estou passando por uma situação terrível. E quando chega no versículo 18, ele diz: pode ir em paz. E aquela mulher se levantou, dali foi embora para casa, e diz a Bíblia que ela já não era mas triste mais, foi para casa, comeu e bebeu e viveu uma vida alegre, e teve o filho que ela pediu a Deus. Deus resolve o seu problema quando você ora. Se você orar, Deus abre janela, abre porta, mas te dá vitória, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta a respeito do rei Josafá. Diz a Bíblia que ele passou por uma situação complicada. No capítulo de número 20, versículo 3, nós encontramos ele ali passando por uma situação, quando ele recebeu um recado que um grande batalhão viria contra ele. Não dava tempo de fazer mais nada, porque o exército estava perto, mas Josafá toma uma decisão. Qual a decisão? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. E quando ele se coloca um propósito no seu coração, de orar e buscar a face do Senhor, ele alcançou a grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: ó Josafá, fica tranquilo, essa peleja não será tua, essa peleja é minha. Irmão, se nós colocar os nossos problemas na mão de Deus, ele não é nosso mais, é do Senhor, e o Senhor vai resolver segundo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é no verso de número 18 do capítulo 20, Ezequiel chega e diz, o profeta Ezequiel diz para ele: Josafá, fique tranquilo, que essa peleja não será tua, você já tem a vitória nas suas mãos. Você orou para alcançar sua vitória. Nós vemos aqui nesta manhã um testemunho da nossa irmã. O que Deus faz na vida da gente é impossível, mas aquilo que às vezes nós estamos traçando para fazer na nossa vida, e Deus não quer que seja, Ele muda o quadro para nos abençoar. E às vezes nós tentando, nós esforçamos, nós queremos fazer o que estamos pensando, mas Deus quer mudar para te dar vitória. Então aceita as promessas de Deus e alcance a tua bênção. Aceita as promessas de Deus e será mais e mais abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui o exemplo de pessoas, nós estamos falando sobre o exemplo de pessoas que oraram e tiveram resposta e tiveram vitória. Daniel é uma das pessoas que orou e Deus lhe abençoou poderosamente. A Bíblia diz que Daniel orava por 3 vezes ao dia. Quando surgiu o problema na sua vida, está lá no capítulo de número 10, quando surgiu o problema, ele continuou orando. Mas ele não começou orando, ele continuou orando, porque já fazia antes. Foi o livramento que ele teve, porque orou ao nosso Deus, buscou a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 5, versículo de número 13, também Daniel foi provado diante do rei.
quando surgiu a situação complicadíssima, uma mulher disse ao rei: tem um moço aqui, que ele consegue entender esse sonho, e vai lhe dar uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor. E mandaram trazer Daniel até a presença do rei. E a pergunta do rei para Daniel: você é o mesmo Daniel, da época de meu pai? Você é o mesmo? Você mudou? Você hoje não faz o que fazia? Você não ora como orava? Você não busca como buscava? Você não alcança como alcançava? Como está a sua vida? Mas Daniel, irmãos, pelo tempo que passou, continuava sendo o mesmo cristão. Nós tivemos uns tempos passados aí, de uma pandemia terrível. E na época, eu dirigia a igreja lá de Carabuçu. E ficamos um tempo sem poder ir na igreja. E lá tem pessoas até hoje, irmão, que dizem: eu estou muito bem em casa. Ser crente em casa, estou muito tranquilo. Estou tranquilo, não tem problema nenhum. Porque passou aquele tempo, não é o mesmo cristão da época. Não quer mais ir na igreja, não quer buscar mais, porque acha que tudo está normal. Não está, irmãos. Quando a pessoa começa, irmãos, a afastar, começa a ficar em casa, não vem nos cultos, está tranquilo na hora do culto, está rolando na igreja, está em casa tranquilo, você pergunta: está bem? Está bem? Não está bem. Está muito difícil, está perto de cair num fracasso, porque o nosso desejo é estar, como disse o salmista na sua palavra: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Esse é o desejo do crente, que está firmado na palavra de Deus. Nós precisamos, cada dia mais, estarmos buscando a presença do glorioso Salvador Jesus Cristo, pois Ele é a solução de cada um de nós. Por que então não fazermos sempre assim? Eu me sinto, irmãos, quando se tem um culto na igreja, eu me sinto o prazer de estar lá, né? De estar buscando a presença de Deus, porque eu sei que ali, irmãos, eu posso ir com um problema, mas posso voltar melhor. Eu posso ir enfermo e voltar curado. Hoje pela manhã eu medi, minha pressão estava quase 16, mas não foi porque eu ia pregar aqui não, irmão. Já foi antes de ontem, já começou, né? Poderia ser, se começasse de ontem eu ia achar também que era, mas não é não, porque já antes de ontem ela já teve 16, 17, mas hoje ela amanheceu com quase 16. Mas eu falei assim: não, mas eu vou voltar da igreja, ela está lá embaixo já, porque eu vim buscar a presença do Todo-Poderoso. E sem a oração, sem a busca do nosso Deus, não tem como nós alcançar. Mas nós precisamos, cada dia, cada momento, alcançar a nossa vitória. Vemos o exemplo das orações de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, versículo 5 em diante, nós encontramos ali uma grande vitória, que Tiago tinha sido morto. E Pedro estava para ser morto, estava preso. E diz a Bíblia que Pedro dormiu tranquilamente. Irmãos, quem serve a Deus fielmente, irmãos, não tem essa preocupação. Porque nós sabemos, irmãos, que nós, fielmente ao Senhor, um dia, querendo ou não, nós vamos fechar os nossos olhos aqui na terra. Mas a certeza nossa, irmãos, é de abrir-lhe lá no céu. É essa que é a nossa esperança. Então, por que ficarmos preocupados? Por que ficarmos desesperados? E diz a Bíblia que Tiago já tinha sido morto e Pedro estava para ser morto. Mas o que aconteceu? Qual a vitória de Pedro? Diz a Bíblia que na casa da irmã Maria tinha um círculo de oração. Ali eles oravam. Na casa da irmã Maria
A oração era constante, era todos os dias, estava buscando a Deus. Eu me lembro quando eu morava lá em Carabuçu, lá na roça, e a gente orava muito pelas pessoas. Irmão, a oração lá era constante, porque chegava um, pedia oração. Daí um bocado chegava outro, e embora aquele, chegava outro, pedindo a oração. Não que a gente era importante, mas porque Jesus é importante. Então a gente vivia em oração, buscando a Deus, e isso acontecia na casa da irmã Maria. E por isso acontecer na casa da irmã Maria, sabendo que Pedro estava preso e seria morto nos outros dias, elas oravam e diziam: Senhor, tira Pedro daquela prisão. E diz a Bíblia que um certo momento daquela oração, alguém bateu na porta, e esse alguém se chama Pedro. E diz a Bíblia que uma menina por nome Rhodes foi até a porta e abriu uma fenda da porta e viu que Pedro estava ali. Voltou correndo e disse: ó, Pedro está batendo na porta. E as irmãs que oravam, acreditou? Sim ou não? Não acreditaram. Disseram: essa menina viu alguma coisa diferente. Mas Pedro está preso. Mas ela não estava orando para ele ser solto? Tem momento, irmãos, que nós oramos, eu oro, que eu não acredito na minha oração. Tem momento que a gente ora e não acredita que Deus vai fazer. E só vai fazer se nós acreditar. E aquela menina foi necessário voltar outra vez, para eles acreditar que realmente Pedro estava chegando. Porque Deus já tinha aberto uma porta. Porque quando Pedro estava lá, irmãos, a Bíblia diz que as portas dos cárceres se abriram. E um anjo apareceu lá, e Pedro, irmãos, que estava sabendo que ele ia morrer no outro dia, ele sabia que ele ia morrer, que não tinha outra alternativa, estava amarrado, preso, com vigia ao seu lado, mas ele estava despreocupado, e diz a Bíblia que ele dormiu tranquilamente. Foi necessário o anjo chegar e balançar ele. Vê se ele estava preocupado, irmão. A pessoa preocupada, irmão, ele não dorme. Não dorme. E Pedro estava tão despreocupado que o anjo chegou: Pedro, levanta, Pedro. Pedro, levanta. Foi necessário sacudir ele. Aí quando ele abre o olho, ele pensa que estava vendo uma visão. E o anjo chama ele: pega a tua capa, cinge, vamos embora. Os soldados que ali estavam dormindo, ficaram, não viram nada. E eles saíram e foram andando. E os portões ali não era, irmãos, um portão, 2 portões. Não, era portas mesmo, cercando mesmo, para que não houvesse posição deles sair. Mas diz a Bíblia que quando chegou um portão que dava pela rua, e segundo a Bíblia informa que era de ferro, diz a Bíblia que aquele portão fez o que, irmãos? Automaticamente se abriu. Aí, irmãos, alguns anos atrás, surgiu esses portões eletrônicos, né? E tem umas lojas aí, que você vai chegando assim, não precisa abrir a porta, né? Quando você chega à sua presença, a porta faz o quê? Se abre e você passa. Aí diz assim: rapaz, o homem inventou uma coisa. Que homem foi esse que inventou? Quem foi esse que inventou isso? Eles copiaram de quem? Copiaram de Jesus Cristo. Porque lá, irmãos, não tinha ninguém lá. Quando Pedro e o anjo foram, a porta se abriu sem eles tocarem nela. Então, irmãos, eles copiaram de Jesus, mas não foi eles que inventaram, porque a porta, o portão de ferro, está escrito que ele se abriu por si próprio, e eles passaram e foram-se embora. Então, irmãos,
Tudo que eu preciso está nesta palavra. Tudo que eu preciso aqui dentro tem. Se eu quero alcançar vitória, é dentro desta palavra. Ela me mostra o caminho para os céus. Glória seja dada o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava num culto essa semana, e aí, irmãos, teve um irmão que disse assim, o Jorge Cabral, como disse, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas o pastor Cabral foi mais importante, porque ele descobriu o caminho de ir para o céu. Então, irmãos, isso é importante. Ele descobriu o Brasil, mas eu descobri que Jesus nos leva para os céus. Então, irmãos, o que eu devo fazer é permanecer buscando esta presença, buscando este caminho, porque ele vai nos conduzir à vida eterna. O meu conselho nesta manhã: não pare de orar, continue buscando. Se você tem oportunidade, não fique em casa aos sábados pela manhã. Se você tem oportunidade, não fica aos domingos pela manhã. Vem para a escola, vem aprender de Jesus, porque esta palavra nos vai conduzir à vida eterna. E tudo que o homem consegue fazer sobre a face da terra, tem que aprender com Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe rica e abundantemente, que esta palavra fique gravada aos nossos corações. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos alegremente diga amém.